O Dr. Luiz Castelo Branco é da Fundação Ataúfo de Paiva, que é uma fundação, a Gisele chegou a mencionar na sua apresentação, uma fundação aqui do Rio de Janeiro, que produz a vacina BCG desde os anos 20, se não me engano. Mas vou deixar vocês com o professor, que o professor vai explicar muito bem essa história. Muito obrigada e um ótimo seminário a todos. Muito obrigado, Juliana, pela oportunidade. Agradeço a todos por estar presente nesse importante seminário, debatendo esse fato importantíssimo, que são 100 anos da vacina BCG. Eu vou tentar mostrar em 50 minutos dados dos últimos 100 anos, e principalmente 91 anos de participação da Fundação Ataúfo de Paiva nessa luta contra a tuberculose. Tem que voltar ao início. Então, é o Seminário Internacional Sociedade, Política e Ciência, falando sobre o centenário da vacina BCG. O que eu vou falar é sobre a produção e pesquisa da vacina BCG Morro, Rio de Janeiro. Para fazer essa apresentação, eu gostaria de destacar os atores principais da vacina BCG. Aqui nós vemos o Calmette, que é o C do BCG, que é bacilo de Calmette-Guerin, fazendo uma imunização numa criança. Como vocês podem notar, ele faz essa imunização com o BCG com uma colher. Então, foi o BCG oral. Inicialmente, o BCG foi utilizado como uma vacina oral. Tá? E vocês vão entender posteriormente o porquê que foi modificado. Essa, embora eu ponha a data aqui da primeira vacinação, 18 de julho, tá? É de 1921, essa provavelmente não foi a primeira vacinação. Essa provavelmente foi a primeira fotografia que foi tirada da vacinação. Por que eu digo isso? Porque a primeira criança vacinada, ela era filha de uma mãe com tuberculose. E aqui nós vemos uma família de classe mais alta sendo imunizada. O outro participante fundamental nisso foi o Guerin, que é o G do BCG, do bacilo de Calmette-Guerin. E o Guerin tem uma importância, o Calmette era médico, e eles fizeram, então, eles pegaram um bacilo causador da tuberculose bovina e foram fazendo passagens seguidas durante 13 anos para que esse bacilo perdesse a sua virulência, quer dizer, ele se tornasse menos ou não causador de doença, mas fizesse uma proteção, que era um princípio que foi descrito por Pasteur. Então, eles fizeram durante 13 anos essa passagem. Só que isso aconteceu num período muito interessante, que foi entre 1908 e 1921. E, nesse momento, nesse intervalo entre 14 e 18, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. E Lille, que foi o local que eles fizeram, foi no Instituto Pasteur de Lille, Lille foi tomado pelos alemães. E, durante esse momento da guerra, não existiam os meios suficientes para fazer essa manutenção do BCG, do futuro BCG. E como o Guerin era veterinário, e naquela época as tropas alemãs tinham as cavalarias, existiam muitos veterinários alemães. E esses veterinários, em contato com o Guerin, eles acabaram fornecendo os meios suficientes para que houvesse então, essa continuidade dessas passagens e chegasse, então, em 1921, a vacina BCG. Então, esses fatos são importantes, não devem ser nunca relegados. Existe sempre uma grande dificuldade, vocês veem que eles passaram por um momento de guerra, conseguiram a vacina, e os dois fizeram algo extraordinário na época, que quando eles conseguiram a vacina, eles difundiram essa vacina para o mundo sem qualquer custo.
Então, como na maioria dos países existiam os serviços soroterápicos, eles passaram para esses serviços a vacina BCG. E por isso que a vacina BCG é tão variada hoje em dia, nós falaremos posteriormente sobre isso. O outro ator seria a Liga Brasileira contra a Tuberculose. A Liga Brasileira contra a Tuberculose atualmente é a Fundação Ataulfo de Paiva. E o que aconteceu? No final do século XIX, havia um grande número de pessoas com tuberculose na cidade do Rio de Janeiro. Então, por causa da rápida urbanização, e não havia um tratamento etiológico ou uma prevenção eficiente, tá? E no Brasil o Estado não atuava nessa questão. Então, por iniciativa de elites médicas intelectuais do Rio de Janeiro, em reuniões que eram feitas numa pensão na Glória, foi criada em 4 de agosto de 1900 a Liga Brasileira contra a Tuberculose. E essa liga, inicialmente, ela teve um papel de acompanhar as pessoas com tuberculose. Ela tinha também farmácias, ela fazia um acompanhamento, mas sem ter qualquer ação no tratamento da doença. Ela fazia publicações, e aqui nesse caso vocês veem essa foto, são crianças, filhas, órfãs de pais com tuberculose que foram mantidas pela Fundação Ataulfo de Paiva no seu preventório lá na Ilha de Paquetá. Esse preventório existe até hoje na Ilha de Paquetá, só que atualmente ele atende filhos de pessoas de classe mais baixa e que precisam trabalhar, e essas crianças, durante esse período, ficam dentro do preventório. Então, houve um pouco de modificação, mas a função é bem parecida. Aqui nós vemos os fundadores da Liga Brasileira contra a Tuberculose, diversas pessoas bastante importantes dentro da cultura nacional. E aqui nós aqui teríamos 2 também protagonistas dessa história do BCG no Brasil, só que só um nós temos a fotografia. Esse aqui é o Arlindo de Assis, que foi diretor científico da Fundação Ataulfo de Paiva, com as suas vacinadoras. Ele tinha um grupo de vacinadoras que elas percorriam a cidade do Rio de Janeiro vacinando as pessoas, principalmente em maternidades. E o outro, o Júlio Elvio Morro. O Júlio Elvio Morro era um médico uruguaio que trabalhou com Calmette Guerrano no Instituto Pasteur de Lille. E ele trouxe essa vacina, o BCG, para a América do Sul. Ele veio em um navio, e nesse navio, se vocês não sabem, ele tinha que fazer culturas seguidas do BCG. Era mais ou menos botar o BCG num meio de cultura e deixar ele crescer por 28 dias, depois tirava, como se fosse quem faz um iogurte, tira uma isca daquilo, joga num novo meio de cultura e mais 28 dias. Só que existe uma característica interessante no BCG, ele cresce em superfície, naquela época ele crescia em superfície, hoje existem outras metodologias, e quando balança muito, esse BCG, essa nata de BCG, ela pode afundar, e quando afunda, o BCG morre, tá? Então, você perde aquela cultura de BCG. Então, se você pensar, ele vindo da Europa nos anos 20, fazendo culturas seguidas de BCG, dentro de um navio, que era um navio comercial, não era um navio específico de pesquisa, deve ter sido realmente uma coisa extremamente difícil. Então, ele chegou no Rio de Janeiro, no porto do Rio de Janeiro, ele conhecia o Arlindo de Assis, se encontrou com o Arlindo de Assis e deixou a cultura com o Arlindo de Assis. Arlindo de Assis, na época, ele trabalhava na cidade de Niterói, ele era da Universidade Federal Fluminense, professor da Universidade Federal Fluminense, e estava ligado ao Instituto Vital Brasil. Isso foi em 1925. Então, Arlindo de Assis recebeu isso, e o Júlio Elvio Morro, que nós não temos uma fotografia, não temos mais dados sobre ele. Júlio Elvio Morro, em vez de continuar a sua viagem, talvez levar até para o Uruguai
esse BCG ele voltou para a França. Então, com isso, o Arlindo de Assis recebeu o BCG, começou a fazer as culturas, começou durante 2 anos, ele fez estudos em animais, antes de fazer a primeira imunização. O interessante do Arlindo de Assis, no qual ele foi extremamente gentil, foi que ele vacinou esse BCG com o nome de Morro, BCG Morro, e já chamava de Rio de Janeiro por causa do estado do Rio de Janeiro. Aqui nós vemos o Arlindo de Assis, já com a primeira criança vacinada, desculpa, que é o pediatra que está vacinando, foi o Arlindo de Assis, a primeira criança vacinada com BCG, que foi no dia 30 de agosto de 1927. Essa criança ainda foi vacinada quando o Arlindo de Assis estava no Instituto Vital Brasil, tá? Em Niterói. Ele não estava ainda na Liga Brasileira contra a Tuberculose, posteriormente chamada de Fundação Ataulfo de Paiva. Então, essa criança foi imunizada com essa vacina BCG. Não existia uma produção em massa da vacina BCG, era esporádico, então faziam algumas vacinas e imunizavam algumas crianças, e isso deixava muito frustrado o Arlindo de Assis. Então, o presidente da Liga Brasileira contra a Tuberculose, que era o Ataulfo de Paiva, ministro Ataulfo de Paiva, ele fez uma proposta ao Arlindo de Assis de começar a trabalhar na Fundação Ataulfo de Paiva, quer dizer, Liga Brasileira contra a Tuberculose, fazendo BCG, e deu um prazo para ele, que ele teria que fazer a produção já em massa para aquela época, até o final de 1930. E o Arlindo de Assis aceitou essa tarefa, e no dia 30 de dezembro de 1930, ele teve o primeiro lote da produção, que começou a ser uma produção que continua até os dias de hoje. Vacina BCG oral. Tá? Então, aqui nós temos um frasco com BCG. Aqui nós podemos ver os flaconetes, o BCG oral, então ele ficava nesse flaconete de vidro. Tá? E aqui a embalagem. Tudo bastante primitivo, tá? Mas os resultados, como vocês poderão ver posteriormente, foram bastante significativos. Então, no início do século passado, quando a gente olhava para as vacinas, isso é muito importante hoje em dia, as vacinas e soros eles tinham uma tecnologia bastante primitiva e a produção era local. Você tinha uma produção, por exemplo, do BCG no Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, ela não dava para a cidade inteira, ela normalmente cobria só uma parte da cidade, posteriormente aqui ela foi aumentando e cobrindo mais a cidade. O tempo de validade dessas vacinas era curto, 30 dias, a vacina oral, e para que houvesse a cobertura de outras partes do Brasil, o Arlindo de Assis enviou o BCG com suas orientações para outros estados do país. Então, no Brasil, havia a imunização oral com BCG em algumas cidades, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. O controle de qualidade era praticamente inexistente. Tá? O BCG era feito, o controle de qualidade era um controle baseado em acompanhamento macroscópico e microscópico daquele BCG, e esse BCG era dado às pessoas, mas eles eram acompanhados. O Arlindo de Assis era bastante restrito em relação a isso, e a própria Fundação Ataulfo de Paiva ela acompanhava, através dessas enfermeiras, esses indivíduos que eram imunizados, tá? Essas crianças que eram imunizadas. Então, o número de efeitos adversos era bastante pequeno, e quando você comparava com outros países, você via que os efeitos adversos no nosso BCG ele era bastante pequeno. Isso principalmente após a Segunda Guerra Mundial, que nós tivemos um acompanhamento mais rígido. Não existiam, na época, as agências reguladoras, nacionais ou internacionais, como temos hoje, entendeu? Os órgãos que regulam no Brasil seria a Anvisa, e internacionalmente quem
dita as normas para esses órgãos, mas não é uma agência reguladora, é a Organização Mundial da Saúde. E, com isso, as vacinas eram com custo bastante baixo. O custo era tão baixo que a Fundação Ataulfo de Paiva ela doava as vacinas. Ela não vendia as vacinas. Essas vacinas eram utilizadas pela Fundação sem qualquer custo para o governo. Vamos olhar aqui para a produção daquela época. Quando nós vemos essa produção, vocês veem que, hoje em dia, na cozinha de nossa casa, nós temos mais condições de fazer uma vacina com maior esterilidade do que havia naquela época. Vocês veem, inclusive, eu me lembro que essa foto eu já utilizo quer dizer, eu estou nesse campo há 30 anos, eu já utilizo algumas décadas essa mesma foto. Eu falava no passado, olha, a única coisa que tem de vantagem nessa época é o uso da máscara. Mas, infelizmente, nem a máscara é tão boa quanto essas máscaras que nós temos que usar no nosso dia a dia por causa da pandemia. Então, vocês veem que, apesar dessa produção, apesar da contaminação, nós fizemos alguns estudos com BCGs antigas e nós vimos que existia sempre, quer dizer, sempre não, ocasionalmente existia contaminação, tá? Não havia, por ser uma vacina oral, não havia complicações nas crianças vacinadas. Tá, isso é bastante interessante. As contaminações que haviam eram contaminações discretas, que a gente viu através de PCR e décadas depois, com a presença de um contaminante, mas que não houve qualquer repercussão na população que tomou essa vacina. Esse aqui era a forma de apresentação da vacina oral, um flaconete, tá, de vidro com uma tampa de borracha. Essa vacina era tomada por via oral e de diversas formas diferentes, que eu vou explicar adiante. Na mesma época que o Arlindo de Assis começou a fazer a vacina BCG oral na Fundação Ataulfo de Paiva, vou chamar de fundação, ainda era liga, houve um acidente na cidade alemã de Lübeck, que foi algo que realmente teve um grande impacto na sociedade mundial. 252 crianças elas foram imunizadas por via oral, tá? E 173 dessas crianças desenvolveram sinais clínicos ou radiológicos de tuberculose. 72 delas morreram. A investigação durou 3 anos e, na época, a Liga das Nações, que seria o equivalente hoje à Organização das Nações Unidas, ela culpou a vacina oral logo depois que houve o acidente. E, com isso, foi iniciada a vacinação parenteral. Tá? Mas, 3 anos depois, eles chegaram à conclusão que houve uma mistura nesse laboratório, que o laboratório fabricava BCG e também fazia o diagnóstico de bactéria tuberculose, diagnóstico de tuberculose, que eles misturaram BCG e tuberculose e deram essa mistura para as crianças. Como consequência disso, houve a maioria dos países do mundo começaram a vacinação parenteral. E uma outra consequência que só recentemente foi retirada, até numa reunião que eu participei na OMS, quando a gente fez novas normas para a fabricação do BCG, foi que a fábrica de BCG deveria ser dedicada. Uma fábrica dedicada, fazendo só uma vacina, e uma vacina de baixo custo, é algo extremamente caro. Na época, não era um grande problema, como vocês viram, a fábrica dedicada era uma cozinha dedicada, praticamente hoje isso. Mas hoje não, hoje uma fábrica dedicada é algo extremamente sofisticado e extremamente caro. Só falando sobre as vias de imunização, que vocês estão vendo aqui que eu falei sobre via oral, e também apareceu essa outra via, que seria a via injetável, que seria a via intradérmica. No início da imunização, o próprio Calmette e o Guerrin, eles deram 2 opções, que seriam o BCG dado por via oral e o BCG líquido, que seria injetado. E eles chegaram a testar isso e usaram em crianças os 2 BCGs. E, com isso,
eles acompanharam alguns fatores. Em relação às crianças, efeitos adversos e proteção pareciam ser similares, só que existia um fator que foi fundamental para o Calmette e Guerin eles preferirem a vacinação oral, que foi a lesão localizada no braço dessas crianças que tomaram o BCG líquido, que é mais ou menos a mesma lesão que nós vemos hoje, aquela ulceração que se forma após a imunização com o BCG intradérmico e que fica uma marquinha no braço direito, na região ali do deltoide, para o resto da vida. Tá? Então, isso foi o que aconteceu. E aí, em 1930, o pessoal, principalmente da Noruega, Heimbach, na Noruega, ele já estava imunizando por via parenteral que eles preferiam. E essa metodologia dele foi espalhada para o mundo. Agora, para vocês verem uma coisa bem interessante, eu vou falar sobre como é que foi calculada a dose ideal da vacina oral. O Arlindo de Assis, ele não quis modificar a vacinação de oral para parenteral, porque ele achava que os resultados com a oral eram superiores aos resultados da parenteral. E nós já tínhamos a tecnologia estabelecida do uso da vacina oral e nós conseguíamos, no Brasil, um rendimento extraordinário dessa vacina. Então, inicialmente, ele usou, tá, até 1939, uma dose de 30 miligramas. A dose inicial por via oral dada pelo Calmette e Guerin era em torno de 20 miligramas ou 10 miligramas. Aqui o Arlindo de Assis já aumentou essa dose e, em 1939, em autópsias de 1.001 crianças, ele notou que havia uma mortalidade de 20% nas crianças não imunizadas e 4,68% nas crianças imunizadas. Tá? Então, era um tipo, vamos dizer, de um estudo clínico, mas não perspectivo, um estudo clínico que foi feito posteriormente, mas com autópsias dessas crianças. Então, ele aumentou essa dose, tá, para não em miligramas, mas para 3 doses que essas crianças tomavam a partir de 1940. E ele notou que a incidência dos casos de tuberculose se mantinha bastante semelhante. Tá? Então, ele aumentou a dosagem em 1947 para 100 miligramas. E ele notou que, então, quando comparava com os dados anteriores, ele conseguia reduzir em 5 vezes a mortalidade de crianças que conviviam com parentes com tuberculose pulmonar. Esse fato foi muito interessante, porque ele fez isso em algumas favelas importantes e tradicionais aqui do Rio de Janeiro, em que ele conseguiu com que essas crianças elas continuassem a conviver com seus pais sem o maior problema. Existia um problema muito grande de falta de acomodações para essas crianças. Vocês viram a foto que eu mostrei lá do preventório que nós tínhamos, quer dizer, nós temos ainda, mas que abrigava essas crianças, e não existia vagas. Não existia vagas na maioria dos locais para os filhos de pacientes com tuberculose, e eles iam morar normalmente com parentes. Então, com isso, ele conseguiu diminuir essa mortalidade entre essas crianças, e diversas crianças foram acompanhadas por décadas pelo próprio Arlindo de Assis, e ele mostrou que nunca tiveram tuberculose. E, continuando a sua saga, no sentido de conseguir uma vacinação ideal, ele fez, então, posteriormente, o que foi chamado de vacinação concorrente, que ele dava 100 miligramas, esse flaconete que eu mostrei para vocês anteriormente, mensalmente, por 6 meses. Então, 6 doses de 100 miligramas. E quando ele fez um novo estudo em uma das favelas, ele viu que o resultado era extraordinário. Tá? O acompanhamento por 2 anos não mostrou qualquer morte por tuberculose e apenas um caso de tuberculose nessas crianças. Tá? Então, foi um resultado extraordinário e que, a partir de então, foi adotado, tá, como o uso
da BCG pelo Arlindo de Assis. Então, normalmente, ele fazia isso nessas populações que estavam mais sujeitas a terem a tuberculose e dava uma dose única de 100 miligramas nas populações que estavam menos sujeitas. Isso era baseado principalmente em dados socioeconômicos da população. E o que eu acho interessante é que quando vocês veem esses 100 miligramas mensalmente por 6 meses, que é chamado de vacinação concorrente, se nós fizermos uma relação hoje com o BCG, que é utilizado para o tratamento do câncer superficial de bexiga, esse tratamento do câncer superficial de bexiga ele é feito exatamente de uma forma muito parecida. Não são 100 miligramas de BCG, são em torno de 80 miligramas do nosso BCG, e eles são dados por 6 vezes, não mensalmente, mas semanalmente. E, com isso, existe uma resposta imunológica bastante interessante, e esse tratamento é o tratamento de escolha para o câncer superficial de bexiga, tendo uma resposta bastante elevada nesse câncer, tendo uma taxa de sucesso em torno de 80%. Uma outra coisa que o Arlindo de Assis mostrou, mas que não foi muito bem acompanhado dentro do Brasil, e houve muita crítica por parte de alguns médicos, principalmente da Unifesp, é que o BCG, quando ele é dado na infância, normalmente, o BCG intradérmico, você tem um teste cutâneo, em PPD, ou prova de Mantoux, em que o teste cutâneo é positivo. A pessoa tem uma resposta imunológica, mostrando que ela reagiu àquela vacinação. Ou então, a pessoa tem uma infecção por tuberculose. Então, isso aí é visto pelo médico que acompanha, ele vai distinguir entre as duas hipóteses. No caso do BCG oral, 40% dos indivíduos imunizados, eles não têm esse teste cutâneo. Tá? E esse teste cutâneo, que na época era chamado de alergia, tá? Esse teste cutâneo ele era fundamental para os médicos, em geral, dizerem se essa pessoa tinha ou não sido imunizada e se estava ou não, provavelmente, protegida contra a tuberculose. Então, Arlindo de Assis fez esse estudo mostrando que, quando você dava o BCG oral, vocês podem ver aqui, ele dando BCG oral e cada vez com doses mais elevadas, esse aqui é o tamanho da pápula, tá? Que é feita pelo teste cutâneo. Vocês veem que vai aumentando inicialmente muito pouco e depois desaparece isso. Ele faz uma modulação da resposta imunológica de pele com o BCG oral. Tá? E quando ele para, essa resposta retorna. Nós fizemos esse mesmo estudo cerca de 50 anos depois, foi em 1990, final dos anos 90, e nós conseguimos mostrar que é exatamente isso. Tá? Você consegue modular essa resposta imunológica de pele, ela desaparece, você não tem mais essa pápula, mas, em compensação, em nenhum momento há uma diminuição da resposta imunológica ao Mycobacterium tuberculosis. Então, esse indivíduo continua protegido. Simplesmente, essa resposta imunológica ela desaparece a nível de pele, mas ela aumenta a nível de mucosa. Tá? Então, uma resposta que melhora no trato respiratório superior. Tá? Mas isso aqui, por causa dessa diminuição, e naquela época não tinham explicações para isso, hoje nós fizemos esses estudos todos com diversos testes laboratoriais que não existiam na época, apesar de mostrar isso aqui e tentar justificar perante ao governo federal que o BCG oral deveria continuar sendo como uma vacina contra a tuberculose, após a morte de Arlindo de Assis, em 1966, a vacinação passou a ser por via injetável.
a gente sempre se pergunta qual foi o efeito do BCG na tuberculose. Ele teve muito efeito, o que aconteceu? A tuberculose era, sem dúvida nenhuma, a doença infecciosa que mais matava na época que o BCG foi introduzido, e existem alguns trabalhos mostrando que o BCG fez uma grande modificação. Eu tenho dados, entendeu, sobre a Bavária, na Alemanha, que houve praticamente o desaparecimento da tuberculose naquela região após a introdução do BCG, e alguns tipos de tuberculose realmente desapareceram, como a tuberculose miliar, que é uma tuberculose difusa, e também a meningite. Mas o que eu mais gosto e acho mais interessante, por ser mais recente, são esses dados de Hong Kong. Então, quando a gente vê esses dados, vocês veem que a introdução da vacina, em 1952, ela fez uma queda bastante rápida da incidência de tuberculose. Vocês veem que existiam 700 casos por 100 mil habitantes, um número extremamente elevado, lá nessa, atualmente, uma província chinesa, que na época era sob domínio britânico. Houve uma diminuição excepcional em 20 anos. Tá? E com a introdução do tratamento acompanhado, DOTS, a diminuição levou praticamente ao controle da tuberculose. Quer dizer, praticamente não, ao controle da tuberculose. Mas uma coisa que não pode ser esquecida é que, nessa época, 1952, as condições socioeconômicas de Hong Kong eram bastante ruins. Tá? E existia uma aglomeração de população, como existe hoje. Talvez a cidade com o maior número, eu acho que perde para Manila, se não me engano, mas o maior número de habitantes por quilômetro quadrado no mundo. Então, é uma grande aglomeração, mas é uma população socioeconomicamente bastante privilegiada, mas isso começou principalmente a partir dos anos 70. Então, houve um acompanhamento dessa medida sanitária, o uso de vacina, e também a introdução do tratamento acompanhado, junto com os dados socioeconômicos, que são fundamentais para controlar as doenças infecciosas. Então, aqui eu termino a primeira parte da minha fala e vou só falar rapidamente alguns fatos que eu acho que são interessantes. Então, é aquilo. Em 1900, fundada a Liga Brasileira contra a Tuberculose. Em 25, o Morro entrega o BCG a Arlindo de Assis. No mesmo momento que o Arlindo de Assis ele faz a produção do BCG na Liga Brasileira contra a Tuberculose, acontece o acidente de Lübeck. Então, o Arlindo de Assis continua com a vacina oral, o Brasil com vacina oral, e o resto do mundo ele muda para a vacina injetável. Em 1933, o resultado desse acidente, que diz que foi causada por um erro. Tá? Em 1936, a Liga Brasileira contra a Tuberculose ela agrega o nome de Ataúfo de Paiva, Fundação Ataúfo de Paiva. Ataúfo de Paiva era o presidente da Liga naquele momento, e então ficou Liga Brasileira contra a Tuberculose, Fundação Ataúfo de Paiva. Hoje em dia, a gente fala basicamente Fundação Ataúfo de Paiva, mas ainda continua sendo a Liga Brasileira contra a Tuberculose. Durante a Segunda Guerra Mundial, esse fato é bem interessante, o Arlindo de Assis ele teve uma grande dificuldade por causa do bloqueio dos portos, a dificuldade de conseguir os meios de cultura. Então, o Arlindo de Assis ele desenvolveu um novo meio de cultura. E esse novo meio de cultura que ele utilizou com os BCGs e também na passagem dos BCGs, que esse BCG, então, ele tinha que ser passado constantemente, ele tinha que ser como se fosse o iogurte que eu falei, o tempo todo passado, não existia a liofilização para você deixar numa ampola, num freezer por décadas. Então, tinha que ser um cuidado total em relação a isso. Ele mudou o meio de cultura. E, nesse momento dessa mudança do meio de cultura, nós acreditamos que tenha sido o momento em que ele criou esse BCG Morro Rio de Janeiro, esse nosso que eu vou mostrar daqui a pouco, sob o ponto de vista genômico, a sua diferença dos outros,
e que ele tem características bem interessantes. Ele criou esse novo, que se tornou uma vacina brasileira. Desde essa época, embora ele não soubesse, a gente só soube relativamente recentemente, nos anos 90, que essa vacina é brasileira. E provavelmente foi por causa desse fator, Segunda Guerra Mundial, e esse novo meio de cultura que ele utilizou. Em 1950, então, a vacinação concorrente, que é aquela que eu falei, com 6 vacinações, foram utilizadas. E, em 1966, morreu Arlindo de Assis. Morreu Arlindo de Assis e foi uma grande perda, porque, após ele morrer, não houve uma grande luta pelo BCG oral. Em 68, aconteceu um fato bastante interessante, que foi o seguinte: a Organização Mundial da Saúde ela já queria estabelecer, ela notou que os BCGs tinham respostas diferentes em estudos clínicos em partes diferentes do mundo. Alguns tinham proteção e outros não tinham proteção nenhum, como um estudo que foi feito na Índia que não protegeu absolutamente ninguém. Então, eles quiseram fazer com que cada país tivesse a sua estirpe de BCG e essa estirpe fosse mantida por um tempo indeterminado. E qual seria a maneira de fazer isso? Seria liofilizar essa BCG. Então, o próprio OMS ela se propôs a fazer essa liofilização através do Statserum Institute na Dinamarca. Tá? Então, os estudos para a produção da vacina liofilizada na Fundação Ataulfo de Paz já começaram anteriormente, em 1957, mas somente em 1972 nós começamos a fazer a produção das vacinas a partir do lote semente. Esse lote semente foi feito, como eu mostrei anteriormente, em 66, no Statserum Institute, na Dinamarca, e a partir daí, então, houve, em 1973, um encontro internacional feito pela Fundação Ataulfo de Paiva, e o BCG, então, após aquele encontro, começou a ser feito por via intradérmica. Com isso, a vacinação começou a ser feita no Brasil inteiro, tá? Porque facilita em relação a isso. O prazo de validade aumentou para 2 anos, era de 30 dias. Então, houve uma modificação bastante importante. E o que aconteceu posteriormente, marcante em relação ao BCG? O BCG era considerado, então, uma vacina que já estava no final, no início dos anos 80, já não era utilizada em diversos países, e que já havia um certo desgaste dele, principalmente pelo tempo que ele vinha sendo usado. E com a epidemia de AIDS, foi visto que a tuberculose começou a ser uma das grandes causas de morte nesses pacientes com imunodeficiência. Isso começou a preocupar diversos cientistas, diversos grupos, e também acabou batendo na OMS. Vocês veem aqui algumas dos trabalhos que foram feitos nos anos 90, já mostrando o problema com a tuberculose e pedindo uma nova vacina contra a tuberculose. Inclusive, o trabalho aqui que achavam que o BCG tinha sido atenuado até a sua completa incapacidade de fazer qualquer defesa do organismo. Com isso, a OMS, a partir de 1998, eu participei da maioria desses encontros, eles começaram a realizar encontros com pesquisadores e fabricantes de BCG, solicitando, então, uma atualização dos BCGs e também querendo novas vacinas. Então, essa solicitação que eles fizeram com que todos os fabricantes tivessem que atualizar seus BCGs, conhecê-los melhor
houve fatos interessantes em que BCGs, por exemplo, que eram utilizados, quando foram ver, não tinha só uma estirpe de BCG, tinha mais de uma, e BCGs que eram importantes, e que no final tiveram que optar por uma das estirpes, e não duas. Tá? E resultaram, então, nos genomas desses BCGs, os novos testes para controle de qualidade, novos estudos clínicos e, finalmente, vacinas referências da OMS. A Fundação Ataulfo de Paiva participou desse esforço. Nós fizemos isso em conjunto, grande parte com a Fiocruz. Eu era, na época, o chefe do Laboratório de Imunologia Clínica da Fiocruz e também diretor da Fundação Ataulfo de Paiva, diretor científico. Então, nós conseguimos fazer todos esses com financiamentos, diversos financiamentos, e conseguimos atualizar nosso BCG e fazer o nosso BCG ser certificado e pela OMS e bastante estudado. Nós vimos que o nosso BCG é um dos mais imunogênicos, é um BCG que é o que tem menos efeitos adversos. E conseguimos explicar isso que eu vou mostrar a seguir. Tá? Um dos estudos clínicos que foi feito no Brasil, esse aqui é um estudo clínico com 350 mil crianças em Salvador e Manaus, feito pelo grupo Maurício Barreto, Laura Rodrigues, Inês Dourado e Susan Pereira, entre outros. Esse grupo da Universidade Federal da Bahia é um estudo extraordinário que mostra que, em primeiro lugar, o BCG que era dado na época, tá? Isso nos anos 90, era dado como uma vacina na infância e depois na idade escolar, não precisava dessa revacinação. A revacinação não dava uma proteção maior. E eles avaliaram também, em termos de... mostraram que o BCG protege também contra a hanseníase, o BCG protege contra a meningite, e que os efeitos adversos do BCG Morro Rio de Janeiro são muito pequenos. Você tem efeitos bastante escassos, efeitos adversos bastante raros. Tá? Eu acho que vale a pena, quem tem interesse, ver isso, ver esses estudos, tem diversos estudos deles. Inclusive, agora eles estão fazendo um estudo com a mesma população para avaliar se esses indivíduos foram protegidos ou não pelo BCG contra a Covid-19. Eu estou bastante interessado em ver esses resultados, que seriam os resultados do BCG Morro Rio de Janeiro em relação à proteção e a longo prazo. Então, quando nós vemos a árvore genealógica do BCG, esse aqui é uma adaptação que foi feita pela Leila Mendonça de Lima, pesquisadora da Fiocruz, com quem nós fizemos o estudo do genoma. Vocês veem que aqui nós temos o Mycobacterium bovis, após 13 anos, que é esse que causa doença no gado bovino. Após 13 anos, houve a perda dessa região 1, que é a região virulenta do Mycobacterium bovis, após 230 passagens, está nesse meio de batata, glicerina e bile bovina. Tá? E os primeiros BCGs são os mais antigos, são o russo, o Morro, o Japão, o japonês, Tóquio, o sueco e o Birhal. Então, esses aqui são os mais antigos. Esses 3 BCGs, eles continuam em uso. Tá? E vocês notam que aqui, além de ter perda dessa região RD1, existe no Morro a perda da região RD16. Tá? E isso aqui ele está associado a menos efeitos adversos do nosso BCG. A partir de 1927, que foram distribuídos a partir de 1927, eles já perderam essa região RD2. Provavelmente já essa perda foi no Instituto Pasteur. Tá? Então, já tem esses mais novos, alguns são utilizados para vacinação. Tais e Conor, por exemplo, não são utilizados para vacinação, mas são utilizados para câncer de bexiga. E o que aconteceu? Durante a Segunda Guerra Mundial,
o BCG original ele foi perdido no Instituto Pasteur. Então, houve um novo BCG que eles fizeram, aí esse já não tinha RD2 e RD14, aqui no final, mas que ainda é utilizado em alguns locais para vacinação. Aqui vocês podem ver, então, quando nós fizemos o genoma, que no nosso BCG ele mantém o RD2, não tem RD16 e não tem RD1. Então, só para mostrar. Então, com isso, a gente consegue fazer testes rápidos para a identificação do nosso BCG, que é muito importante em termos de controle de qualidade do BCG e também em termos de mapeamento de infecções. Em 2005, após pesquisas que nós realizamos, aqui no Rio de Janeiro, nós colocamos no mercado o imuno-BCG. Esse BCG para câncer superficial de bexiga. O nosso BCG mostra eficácia semelhante aos outros BCGs, todos os BCGs têm uma eficácia muito semelhante, mas ele tem menos efeitos adversos, ao menos o que nós vemos na nossa população. E fizemos a transferência de tecnologia desse produto para uma fábrica na Espanha, a Biofabre. Essa fábrica, no momento, tem um estudo clínico em andamento. Esse estudo clínico, por causa da pandemia, ele parou e já deveria ter sido terminado, mas ainda vai demorar mais um ano. E o BCG oral, no mesmo ano de 2005, ele foi retirado do mercado devido a ter validade de apenas 30 dias. Então, não existe uma agência reguladora internacional, e a nossa também não, que poderia manter um produto com uma validade tão pequena no mercado. Mas nós continuamos nossas pesquisas. Em 2012, a gente fez um lote para a Organização Mundial de Saúde. Esse lote foi estudado por 16 laboratórios internacionais e nós nos tornamos, então, uma vacina referência da OMS. Então, o BCG Morro Rio de Janeiro é uma vacina referência da OMS. Na segunda metade do século, então, tem agências reguladoras, testes pré-clínicos e clínicos são obrigatórios, boas práticas de manufatura são obrigatórias, existe um mercado global, esse mercado global é muito mais exigente. Houve interesse dos grandes laboratórios, como a gente pode ver hoje em dia com a pandemia de Covid-19, de produzir vacinas a partir dos anos 80. Antes não havia, poucos laboratórios estavam interessados, grandes laboratórios, em produzir vacinas, porque não davam praticamente nenhum lucro, agora dão lucro. E a Bolsa de Valores, diversas empresas pequenas entraram na Bolsa e começaram a ganhar mais dinheiro. As vacinas se tornaram mais seguras e tem maior conhecimento das vacinas utilizando ferramentas com biologia molecular, genômica, proteômica, etc. Com isso tudo, o que aconteceu? Em 1927, tinham 26 países que produziam BCG, em 70 eram 50, em 90, 40 produtores, 99, em 2004, menos de 20 produtores. Então, o que aconteceu? Por causa de todos aqueles dados que eu mostrei anteriormente, agências reguladoras, testes pré-clínicos, boas práticas, mercado global, vacinas seguras, houve uma exigência de que as fábricas fossem todas muito semelhantes. Então, uma fábrica para fazer o BCG é uma fábrica que ela trabalha com um produto que, hoje em dia, o custo é praticamente o preço de mercado. Então, você produzir BCG intradérmico é algo muito complicado, principalmente se você tem que ter uma fábrica de ponta. E essas fábricas, normalmente, elas demoram 20 anos, depois têm que ser atualizadas ou até ser refeitas. E outra coisa, se você não tem um outro produto, você não consegue manter só com o BCG. A Fundação Otávio de Paiva tinha somente o BCG intradérmico e o BCG oral. O BCG oral saiu, ainda bem que nós conseguimos fazer o BCG para câncer de bexiga. O câncer de bexiga ele tem um preço maior, ele também é fabricado de uma forma diferente, mais sofisticada e uma concentração maior. Então, isso nos dá um certo fôlego para sobreviver, mas é uma sobrevivência que a gente fica no fundo do oceano e, de vez em quando, sai e dá uma respirada, pega um fôlego e volta para o fundo do oceano. Então, é muito complicado.
Então, vocês veem, hoje em dia, isso aqui é de 2017, é um gráfico que mostra, isso aqui o gráfico da OMS, mostra a produção de vacina BCG. Aqui, em azul, são os países, tá, que fazem BCG. Em verde, são os países que as organizações como a OMS, Unicef e Organização Pan-Americana de Saúde doam o BCG comprado desses locais que têm fabricação própria. E aqui, esses, em amarelo, são países que eles mesmos compram as vacinas. E os países em cinza são países que não usam BCG no seu Programa Nacional de Imunizações. Então, vocês veem que existe, entendeu, uma produção atual que é boa, mas sempre existe uma variação e falta de BCG no mercado. Então, aqui voltando à linha do tempo, eu acabei descrevendo tudo isso, eu não vou passar porque o tempo está ficando exíguo. Então, aqui o mercado global de vacinas, você vê em 2017 para tuberculose, o BCG, e agora para 2025 é calculado que vai ser, entendeu, um incremento que talvez seja em torno de 25%, até 25%. Quando nós olhamos, isso aqui são dados de 2017, 2018, nós vamos ver que provavelmente isso vai ser maior, principalmente por causa da pandemia, e o número de casos de tuberculose tem aumentado. As pessoas, infelizmente, por causa desse distanciamento social, não têm procurado muitos serviços e também não têm tomado vacinas. O número de vacinações diminuiu muito, então é capaz de ter um número maior. Em relação ao câncer de bexiga, existe um aumento que já era esperado e deve ser mais ou menos a mesma coisa, que é o câncer superficial de bexiga, tá? Então, ele não deve modificar muito. O que deve modificar são os cânceres mais avançados, que devem aumentar o número, mas o câncer superficial, não. Em termos de mercado mundial, vocês veem que aqui em azul é o BCG, para câncer de bexiga, esperado para 2025, e sua venda atual. O número de casos de câncer de bexiga estão aumentando muito, então é esperado algo, e muito associado à poluição e uso de cigarro. E agora, para finalizar, só em termos de perspectivas também, esse aqui seria a perspectiva que a FAP tem de fazer algo em relação às infecções respiratórias do trato superior, principalmente a síndrome respiratória aguda grave. Nós temos uma hipótese baseada nos nossos estudos em que o BCG oral ele causa uma resposta imunológica inata, que é uma resposta que ela é inespecífica, e nesse caso ela teria uma ação contra vírus e bactérias, principalmente para o vírus. Após você dar o BCG, ele começa a reconhecer estruturas semelhantes a vírus e fazer um bloqueio através de células do sistema inato de mucosa. Ele faz uma inibição de citocinas pró-inflamatórias. As citocinas pró-inflamatórias, principalmente a interleucina 6, é uma das maiores causadoras dessa síndrome inflamatória que nós vemos na síndrome respiratória aguda grave. Tá? A resposta humoral local, com a produção de IgA secretória, que é a IgA que acaba bloqueando as infecções respiratórias no local e não sistemicamente. Então, quer dizer, pode haver um bloqueio antes até dessa infecção se instalar no trato respiratório. E uma coisa muito importante é que existe uma modificação da resposta humoral para uma resposta celular. Então, essa resposta que é dada basicamente por uma resposta de anticorpos, ela poderia ser celular. E a resposta celular é aquela resposta que mata células infectadas. Agora, o que nós vemos também é que a duração dessa resposta imunológica ao BCG oral, ela dura apenas 18 meses. Então, ele teria que ser aplicado
com frequência. Então, isso algo que nós estamos discutindo, não dá para ser feito enquanto existe vacinação contra a Covid-19, nós queremos fazer isso depois, que seria, então, um intermediário entre a vacinação e o tratamento, seria um aumento da resposta imune, tá? Então, fazer uma estimulação do sistema imunológico das pessoas, principalmente pessoas acima de 60 anos, no sentido de fazer uma prevenção dessas infecções respiratórias. Então, acabando aqui, passando alguns segundos, eu gostaria de agradecer, então, a todos os colegas que participaram dessa jornada de quase 91 anos, então, todos da FAP e colegas de todos os locais, uma longa jornada, e os agentes financiadores que estão com a gente desde 1990, tá? Em que eu fui o coordenador dessas pesquisas, então, Wellcome Trust, Fundação Banco do Brasil, Fiocruz, Organização Mundial da Saúde, Comunidade Econômica Europeia, FINEP, FAPERJ, Ministério de Ciência e Tecnologia, principalmente através do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Tuberculose. Então, obrigado aí pela oportunidade. E voltamos para a Dilene. Bom, é de praxe a gente apresentar o conferencista antes do início da conferência, né? Mas eu não sei por que eu saí da sala, não percebi que tinha saído da sala, né? A Juliana passou a bola para você e você começou a conferência. Bom, pela sua conferência está visto, porque você foi convidado para esse evento, né? Com toda a sua competência e experiência em imunologia, em vacina, desde 1999 como diretor técnico da Fundação Ataulfo de Paiva, e eu diria só o seguinte, que você está no lugar certo, na hora certa, para proveito nosso, com essa conferência brilhante que você fez, né? Obrigado. A gente teria, eu teria algumas questões, e no chat a gente vê que tem outras também, né? Quer dizer, o pessoal que está assistindo no YouTube também fez algumas perguntas, e então eu vou lançar para vocês. A minha primeira pergunta é meio provocativa, assim, porque pelo meu estudo, né, da história da tuberculose, da Fundação Ataulfo de Paiva, e com a entrevista com o Dr. Germano Gerard, né, a gente sabe que houve um debate intenso entre vacina oral e a vacina intradérmica, né? Quer dizer, havia os defensores da oral e os defensores da intradérmica. Como o doutor Germano falou, numa guerra, os soldados vão morrendo, e aí, com isso, uma posição acaba sendo vencedora. Não porque finalizou o debate, mas porque os soldados foram morrendo. E aí isso aconteceu com a morte do Arliano de Assis, né? Que, a seguir, como você mesmo falou, logo um tempo depois, passou a se utilizar a vacina intradérmica, né? E aí a provocação é o seguinte: você estaria ao lado da vacina oral ou da vacina intradérmica nesse debate? De repente, você não participou desse debate, obviamente, né? Mas, pensando nele, a minha pergunta seria essa. Eu teria mais uma, que é sobre, aliás, mais duas, que é sobre a BCG recombinante. Em algum momento, a FAP estava no caminho de uma pesquisa, né? Assim, de produzir BCG recombinante para, inclusive, usos mais amplos que só a tuberculose até, né? E se a BCG é também utilizada na leishmaniose? Tá. Eu acho que você podia responder. Eu acho que as três perguntas são bem fáceis. Bem fáceis. Então, tá bom. Hoje em dia, sem dúvida nenhuma, o BCG intradérmico ele é fundamental. A gente sabe que ele protege, ele faz uma proteção não apenas
contra a tuberculose, as formas de tuberculose, tuberculose miliar, a meningite. A proteção em média dele é 75% até os 15 anos, depois ela vai caindo, mas quando você olha em populações socioeconômicas mais privilegiadas, o BCG não tem nem importância. Então, o BCG como uma vacinação inicial seria mantido. Agora, como um reforço, tá? O BCG oral é muito interessante, muito interessante. E isso, então, poderia ser nesse momento. Mas é discutível. Algumas pessoas acham que seria uma hipótese, outras não. Tá? Então, é isso em relação a essa primeira pergunta. Uhum. A segunda pergunta, eu já estou pensando na leishmaniose. A segunda pergunta, desculpa, Dilene, foi a segunda pergunta que você fez. BCG recombinante. O BCG recombinante nós fizemos muito nos anos 90. Tá? Isso. E no início dos anos 2000 nós paramos de fazer. Isso aí foi uma opção nossa, uma opção, quer dizer, até minha, porque é um pouco complexo e você demora muito tempo para conseguir uma estabilidade, muito tempo para testar, tá? E o crescimento do BCG é muito lento. Então, eu tenho colegas, por exemplo, que no início do século já estavam desenvolvendo algumas dessas vacinas, até vacina que está aí no mercado contra a Covid-19, e conversando com eles, eu vi que nós teríamos uma grande desvantagem, entendeu? Em fazer uma vacina nova, recombinante para outras doenças. Quando esses indivíduos podem fazer vacinas mais sofisticadas em termos de controle de qualidade, nós não temos um controle de qualidade tão perfeito para o BCG como tem agora para as vacinas mRNA, para as vacinas com carreadores virais. Então, é complicado. Então, eu prefiro ficar, entendeu, sem o BCG recombinante, tá? Embora Sim. tenha sempre gente fazendo o BCG recombinante com o nosso BCG, mas eu saí fora e prefiro ver outras formas de vacinação. Dei uma evoluída. E o terceiro, leishmaniose. Leishmaniose, é isso aí na Fiocruz, o pessoal da época que trabalhava agora que é Instituto Nacional de Infectologia, diversas vezes eu cedi para eles, isso nos anos 90, início dos anos 2000, BCG para fazer uma associação com o tratamento na leishmaniose e resultados excelentes. Eram indivíduos que eram resistentes a qualquer tipo de tratamento e com o BCG, e a leishmaniose ela depende dessa resposta imunológica celular, e como eu mostrei, o BCG ele tem uma ação nisso. Então, nós fizemos não apenas com o BCG, nós fizemos basicamente com BCG oral, só BCG oral. E os resultados foram excelentes, porque o BCG oral estava no mercado até 2005. Tá? Eu não fiz nenhuma vez com BCG intradérmico, mas todos com BCG oral. Os resultados foram excelentes. Então, é isso. Então, eu queria só dizer do comentário do Carlos Basília, que ele é coordenador, né, do Laboratório Tuberculose Brasil, né? Então, ele fala sobre o agravamento da tuberculose no Brasil por causa da pandemia, é muito interessante, ele está bastante dedicado a essas o Carlos questões. Basília é o homem para falar sobre isso, é a pessoa ideal. A Juliana Manzoni pergunta, que eu acho que você já respondeu na conferência de alguma forma, né? Bom, a cepa Murro é produzida apenas no Brasil? A gente sabe que alguém pediu... Só no Brasil. Não, o que acontece é o seguinte, num determinado momento, o Arlindo de Assis cedeu a cepa Murro para 2 países, Polônia e Cuba. Então, essa cepa Murro em Cuba ela foi perdida. Mas a cepa Murro na Polônia, ela foi mantida. Tanto é que, se você entrar hoje, você vê que tem lá uma empresa que ela faz vacinas e também tratamento para câncer de bexiga com a cepa Murro. Só que ela é diferente da nossa. Por quê? Porque a deles ainda tem o RD2. Tá? A deles tem uma modificação... Não, a deles não tem.
ela tem uma alteração em termos de região de eleição, tá? E ela é diferente também em relação à RD16, tá? Quer Então, dizer, ela na tem... verdade, não é a mesma Não é a mesma. BCG no Desculpa, eu outro falei RD2, não, consensuosão. RD16. Ela tem RD16. E a RD16 foi perdida durante a Segunda Guerra. Então, é uma cepa que foi distribuída para o Arlindo Assis anteriormente, tá? Ou ele distribuiu alguma que era mantida de uma forma diferente. Uma outra pergunta é a seguinte: você disse que o BCG oral foi retirado do mercado em 2005, né? Foi. A FAP dele retirou. Nós Ah? mesmos. Nós mesmos Então, e aí, optamos por como é que retirar. fica a utilização no câncer superficial de bexiga? Esse é o BCG, é o imuno-BCG, tá? É um Ah, BCG tá. liofilizado de 100 miligramas, tá? Quer dizer, 100 não, de 40 Uhum. miligramas, ele é utilizado em 2 ampolas, total de 80 miligramas. O outro não, era um BCG líquido de 100 miligramas, o BCG oral. É diferente. Entendi. E o meio de Aham. cultura também é diferente entre os dois. Tem algumas modificações. Juliana pergunta também se a Fundação Ataulfo de Paiva exporta vacina para outros países. Não. A fundação ela não tem condições de exportar. Nós temos uma produção pequena. Nós precisamos aumentar essa produção, precisamos terminar a nossa fábrica em Xerém, que ela está parcialmente terminada. Nós temos a parte final toda de produção é feita em Xerém, a parte inicial é feita em São Cristóvão. Nós precisamos, então, modificar. Mas com a crise econômica durante a pandemia não ajudou em absolutamente nada, porque a gente acaba Mas a vendendo. produção pela Fundação Ataulfo de Paiva dá conta do SUS, né? Sim, a produção dá. E também a produção de BCG para câncer de bexiga também. Uhum. Bom, temos outro comentário do Carlos Basília, ele diz que caiu a taxa geral de vacinação da BCG por conta da pandemia de Covid-19. É preciso divulgar campanhas de informação e conscientização sobre a importância da vacinação contra a tuberculose. Perfeito. Tem toda a razão ele, né? Toda a razão. Que a tuberculose é antiga, mas não é passado, né? Não. E a pandemia aumentou os índices de tuberculose, né? Infelizmente. Deixa eu ver se temos mais. Uma outra pergunta é se houve alguma mudança no acesso à vacina BCG por causa da pandemia da Covid-19. Não, se você entrar no site da Fundação Ataulfo de Paiva, você vai ver que nós temos um aviso. Nós dizemos que nós não participamos de nenhum estudo De nenhum estudo para a Covid. Para a Covid-19. E a segunda parte desse aviso, nós dizemos que nós não recomendamos o uso de BCG, tá, como um fator preventivo contra a Covid-19. Por que isso? Isso foi algo que nós colocamos no site em abril do ano passado. Nós tivemos uma reunião e resolvemos não fazer nenhuma pesquisa, que nós achávamos que poderia haver alguns problemas. E a segunda coisa foi que começou a ter procura de BCG, que as pessoas começaram a ler, para fazer a prevenção da Covid-19. Isso aí nos preocupou muito, porque as pessoas queriam comprar, entendeu? E queriam se injetar com o BCG, estavam tão desesperadas, então nós fizemos aquilo. Embora comercialmente talvez fosse algo interessante, eticamente seria um desastre. Então, Sim. moralmente, a Fundação Ataulfo de Paiva botou isso em abril, dizendo que não recomendava, e não foi algo que acabou não acontecendo. Porque as pessoas liam e achavam que, então, eu vou tomar e vou me proteger. Não, não é isso. E é um aviso bem grande, né? A primeira coisa qualquer que pessoa aparece quem quando você entrar entra no site da Fundação. E está desde abril de 2020, quer dizer, foi bem precoce que nós colocamos. Está lá. É feio, eu já vi. é feio, mas é a nossa posição. Uma outra pergunta ainda é se você vê similaridades entre dois momentos, a pandemia atual de Covid-19 e a epidemia da AIDS, a partir da década de 80, 1980, na alteração da produção da vacinação do BCG.
Quer dizer, eu vivi bem entendeu? Aquela época da AIDS, que eu trabalhava com É. pacientes, eu trabalhava na Vila do Mangue, nós tínhamos um ambulatório e também tinha no consultório Você particular. trabalhou com HIV/AIDS também, né? Trabalhei direto, dos Uhum. primeiros, quer dizer, grupo com Bernardo Galvão, Hélio Pereira, Peg Pereira, Lair Guerra de Macedo, então foi um negócio logo no início. E aí, naquela época, não tinha, entendeu, nada em relação ao BCG, ou praticamente nada. Tinha algumas pessoas que falavam que o BCG talvez tivesse alguma ação contra o HIV, mas nós estávamos cientes de que a única ação que o BCG poderia fazer seria piorar até a doença. E nesses indivíduos, entendeu? Um BCG que ele poderia se multiplicar, fazer uma BCG anemia e matar esse indivíduo. Então, é algo que acontecia naquela época e que foi visto posteriormente na África do Sul. A África do Sul, eles fizeram alguns estudos com BCG, estudos com BCG japonês, estudos com BCG dinamarquês, e viram que a proteção de crianças com esses BCGs não era tão efetiva quanto eles achavam. E tinha alguns casos de crianças que tinham a BCG-anemia. Tá? Então, naquela época, não teve uma grande importância, tá? O uso do Uhum. BCG, como tem agora. Agora, inclusive, está mais desenvolvido e mostraram, entendeu, que a imunidade inata ela pode ter, mas são doenças diferentes. Tá? Uma é uma doença que se cronificou, tá? Que é a AIDS, Mas, tá? E a outra é uma doença, entendeu? Que o indivíduo tem, não vai ser cronificada, mas as duas têm uma característica comum. Eu acho que as duas vieram para ficar. Eu acho que o coronavírus veio para, o Covid-19 veio para ficar. Nós vamos ter que conviver com ele também, tá? Mas em relação ao BCG nas duas épocas é bastante diferente, bastante diferente. a Covid, de repente, vai precisar de vacina anual, né? Como o Como H1N1. influenza, acredito que sim.